Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4 a 6. Dá um tempinho aí, né, para os irmãos encontrar. Fábio sempre coloca aí na tela, né, facilita um pouco, mas, né, para alguns que gostam de anotar e conferir lá, né, se realmente é isso. Dias tão difíceis, sempre é bom a gente estar conferindo na Bíblia se realmente está lendo a Bíblia, se está falando sobre a Bíblia, né? Muito bem, né? Então, 1 João, capítulo 4, verso 4 a 6, diz o seguinte: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Muito bem, né? Então esse texto aí, João escreve, né? E João já tem a sua forma, né, característica, mais amorosa, mais carinhosa, né? Começa o texto por filhinhos, mas no contexto aí ele está falando sobre os falsos profetas, né, que com certeza viriam, né, e naquele tempo eles estavam falando que viriam, mas eu já estava alguns já nos dias dele, mas hoje é abundante, né, são muitos, né, falsos profetas, né, os espíritos aí que tentam enganar o povo, os espíritos aí que, movido pelo inimigo, tentam nos derrubar, tentam, ainda que os sabedores que já estão perdidos, a batalha, a guerra, melhor dizendo, já está perdida, né? Jesus Cristo já venceu, mas eles querem fazer o estrago quanto maior possível, né, na vida daqueles que amam Jesus Cristo, ou daqueles, né, que estão ali tentando servir Jesus Cristo, né? Mas o Espírito Santo é ele que nos dá essa direção, né? Talvez o grande engano, o grande erro das pessoas é não conhecerem Jesus Cristo. Num tempo que, nesse tempo nosso, às vezes não dá tanta ênfase, as pessoas não buscam tanto o Espírito Santo. Sabemos, né, que ele habita em nós e conjuntamente, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O pastor João já falava nisso, né? Tozer, recentemente li um livro dele, Peregrinos da Eternidade, ele ressalta muito isso. Eles jamais trabalham sozinhos, jamais nos habita sozinhos. Lógico que nesse tempo o Espírito Santo trabalhando em nós está mais em evidência, mas é a Trindade, né, que opera em nós. Então nós precisamos entender, buscar a compreensão do Espírito Santo, né, deixar ou permitir, às vezes acha que nós temos tanta total liberdade, mas nós viver à disposição do Espírito Santo para que ele haja em nós, para que ele opere em nós, para que nós não sejamos enganados. Talvez a gente vai falar de pessoas que, mas como que não tem essa compreensão? Não tem, porque o Espírito Santo, primeiro, que o Espírito Santo não habita nela, ela não busca as coisas de Deus, então automaticamente, do jeito que elas vivem, muitos acham que estão certos. Há muitos que servem a seitas esparramadas aí no mundo inteiro, acham que estão certos tanto quanto nós, né? Então, nós temos que glorificar a Deus sempre, para que Ele, o Espírito da verdade, nos direcione cada dia, para que nós não venhamos a cair nas ciladas do inimigo, né? E as consequências de não ter o Espírito Santo são terríveis, como eu já estava falando, de servir ao diabo, de ficar iludido com as coisas deste mundo, se perder, né, e achando, ainda por cima, achando que está certo. Então, que cada dia nós devemos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa condição de compreender, de glorificá-lo todos os dias, de estar no caminho certo, estar sendo direcionado. Porque aqueles que estão direcionados é o que o meu ponto, em primeiro lugar, aqui, que nós sois de Deus, ou somos de Deus, vocês são de Deus, sois de Deus, né? Se você é de Deus, já é a glória, né, eterna, você estará participando eternamente, ainda já nesse tempo e na eternidade.
Muitas vezes falta a compreensão, aquela compreensão de que se nós não estivermos de mãos dadas com Deus, ou seja, o Espírito Santo não estiver dentro de nós, nós estamos fadados a cair, a nos perder, a ser uma presa fácil para o inimigo. Então é o Espírito Santo que nos conduz, que nos leva na direção de Jesus Cristo e automaticamente na direção da salvação. Então nós precisamos cada dia ter essa avaliação concreta de nós, somos filhos de Deus, pertencemos a Deus, o Espírito Santo já habita dentro de mim, aí sim eu posso falar que eu sou de Deus. Mas muitas vezes o nosso problema não é só de compreensão, é essa compreensão de saber quem é Deus, saber que o Espírito Santo habita em nós, mas às vezes torna mais sério ainda esse problema, é a falta de fé e automaticamente a falta de obediência. Às vezes nós compreendemos, sabemos, é muita gente dentro da igreja, muita gente que sabe disso, que o Espírito Santo habita dentro de nós, que o Espírito Santo que ilumina, o Espírito Santo que direciona, mas ainda não, a fé é frágil, ainda não é suficiente para obedecer a Jesus Cristo. Ainda vive uma vida de crente, mas um crente capenga, aquele que ainda não conhece de forma madura a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós precisamos disso, de compreensão, mas um pouco mais de fé e de obediência à voz de Deus. E esse negócio de obedecer, às vezes é complicado, porque o obedecer, muitas vezes, vai ferir a minha vontade. Aliás, né, o que o ser humano mais sabe fazer é desobediente, às vezes até rebelde. Então, quando a gente fala em obediência, até essa fé em Jesus Cristo vai ferir justamente isso, essa nossa disposição de servir. Né? E eu me pergunto sempre, né, você está disposto a aceitar as consequências de ser filho de Deus? Porque, veja bem, a consequência de ser salvo, todo mundo quer, né? A maravilha, glória a Deus, aleluia, né? Não tem coisa melhor. Falar que é salvo, de bater no peito e falar assim, não creio, ou né, firmemente que sou salvo. Isso é maravilhoso, né? E precisa de crer realmente. Sem crer, né? Se não crer, já não tem a salvação, porque ainda né, não tem essa fé. Mas, né, às vezes, as consequências de tomar decisões, de ter uma postura de uma vida, né, a vida que honra a Jesus Cristo. João falava sobre isso, às vezes a pessoa está no espírito do engano sem saber, jurando que é filho de Deus, mas só naquelas partes que lhe interessam. Mas nessa de assumir não é sair aí gritando no meio da rua. Se quiser também pode, né? Alguns acham que você está doido, mas né, se você é filho de Deus, não interessa. Mas essa questão de ter postura, de se comportar, de viver como filho de Deus, como alguém que não vive no engano. E as pessoas no nosso tempo estão vivendo engano, muitas vezes, achando, né, o que nós costumamos falar, às vezes são apenas convencidos, não são convertidos. Então nós precisamos assumir, ter essa postura de que nós somos de Deus. Se eu sou de Deus, se eu pertenço à família de Deus, agora sou de Deus, tem algumas consequências sobre isso. Eu digo as consequências de viver para isso. Sabe, lá na sua casa você tem as suas regras, suas dinâmicas? A família de Deus também é assim. Já que eu pertenço a Deus, tem algumas circunstâncias que nós devemos observar da nossa postura como cristão, como filho de Deus, como honrar a Deus, né? Pastor João gosta de falar muito aí que Deus não é palhaço, né? Aí não é verdade, não é. E Deus não deixa se escarnecer. Se eu sou filho de Deus, eu devo agir como tal, né? Quando João fala filhinhos, é uma palavra assim, extremamente amorosa, carinhosa. Eu sou um filhinho de Deus, se Deus me trata como filhinho, com tanto amor, eu vou desonrar esse pai querido, né? Então, se eu não o honro, automaticamente eu corro um sério risco de não ser de Deus. Então, quando nós agimos como filho de Deus, nós daremos conta de vencer o mundo. Aí as pessoas acham maravilhoso, né? Maior que está em mim do que o que está no mundo, né?
Ah, eu tenho vencido o mundo, mas eu só venço o mundo se eu estiver em Jesus Cristo. Né? Eu tenho vencido o mundo, o maior que está em mim, é porque se realmente ele estiver em mim, eu estiver honrando a Jesus Cristo, estiver honrando o Espírito Santo que habita em mim, aí sim, aí eu posso crer. E quando o que habita em mim realmente é maior do que o que está no mundo. Então não preciso ter medo, preciso ter medo das consequências das pessoas vão falar de mim. É um dos grandes medos da sociedade, das pessoas, é de falarem mal da gente. Ah, fulano, né? Apontar o dedo, falar isso. Não, isso é o de menos. A vergonha eterna será o inferno. O inferno, sim, a ausência para sempre de Deus, da presença salvadora de Deus, isso é a vergonha. Agora, assumir, ter postura que é filho de Deus, pelo contrário, isso é uma bênção, isso é uma alegria, motivo de a gente sentir assim, não achar que é melhor do que ninguém, mas ter alegria de ser chamado de filho de Deus. Quando alguém apontar o dedo e falar assim, ah lá, um crente, ah lá, aquele lá, isso que é crente. Fala assim, não, diz não, sou sim, sou filho de Deus, sou crente, creio em Jesus Cristo, sou filhinho amado de Deus. E o que está em mim é maior do que o que está no mundo. E os que estão no mundo, né? Em segundo lugar, tem os que estão no mundo. Quem são esses que estão no mundo? São aqueles que se dobram à vontade do inimigo. Ao contrário daqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro dele, tem uns que se dobram, que fazem a vontade do inimigo. O mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. E não se engane, o diabo trabalha assim, numa sutileza muito grande. Ele sabe, né? Recentemente li um livro aí, né? O Paraíso Perdido, John Milton, muito doidão, às vezes, a linguagem dele lá, a ilustração então, né? Quando eles descobrem lá, quando eles chegam, eles são expulsos do céu, do paraíso, e eles ficam perdidos, aí eles ficam sabendo que Deus fez outra criação, o homem, ele falou assim, já que nós vamos jamais daremos conta de vencer o Criador, vamos lá tentar manchar a outra criação de Deus, o novo mundo que Deus criou. Então é isso que o diabo faz. É o tempo todo ele querendo dobrar, desde Adão e Eva, né, e conseguiram, naqueles dias, dobrarem a vontade de Adão, de Eva, começou por Eva, e hoje não é diferente. Não pense em você que você está numa condição melhor do que a de Adão e de Eva. Aliás, né, estamos nas mesmas condições, ou talvez piores. É cada época, né? Não dá para julgar. Mas a vontade do inimigo é de nos dobrar, de que nós venhamos a fazer a vontade dele. Porque, sim, porque aí vão falar o que é do mundo, como os falsos profetas falam o que é do mundo, e quem não pertence a Deus, né? Os que são do mundo, vão ouvir os falsos profetas, porque aquilo vai causar prazer, vão achar que os falsos profetas, que o João está falando, aqueles que falam do engano, inspirados pelo inimigo, vão te seduzir, vão dizer que é bom a visão do inimigo e as pessoas acabam caindo. Então, cuidado, não se dobrem ao inimigo, sirvam a Jesus Cristo, deixem o Espírito Santo habitar dentro de você. Então, a nossa luta, né, não é necessariamente contra as coisas do mundo. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas, às vezes sim, é de preocupar bebidas, drogas, as prostituições, mas tudo isso é causado pelo inimigo. Tudo isso é o espírito que domina esse mundo, usa esses artifícios para convencer as pessoas a servir a causa prazer, a enganar que isso dá alegria, pode até dar uma certa alegria, ainda que momentânea, que passageira, e vai se dissipar. Então nós devemos estar atentos, porque o Tozer afirma que a pessoa que está lá no bar, né, bebendo a sua bebida alcoólica, fumando seu cigarro, né, rindo às vezes, não é muito diferente de muitos que estão dentro da igreja. Aqueles que estão dentro da igreja e que não têm o Espírito Santo habitando dentro dele. Eu achei incrível essa comparação, mas é verdade, se a gente parar e observar,
Então, as coisas do mundo que estão à nossa volta não são a causa em si mesma da derrota que ela causa nas pessoas, mas é o espírito deste mundo que fala aos ouvidos delas e elas acreditam que isso é bom. E as pessoas acabam caindo, as pessoas acabam cedendo, né, digamos assim, ao barulho do diabo no seu ouvido e acaba se perdendo. Então nós devemos tomar esse cuidado de prestar atenção. As coisas que estão à nossa volta, que pertencem ao mundo, são do diabo, sim, devemos evitá-las. Mas, acima de tudo, nós devemos evitar o espírito que domina este mundo. E qual a melhor forma? Só tem uma forma, ter o Espírito Santo dentro de nós. Deixar com que o Espírito Santo nos conduza, porque somente ele é capaz de vencer aquele que está no mundo. Então, não somos nós que somos maiores do que o que está no mundo, mas aquele que está em nós. O texto deixa bem claro. Maior é o que está em nós. Em momento algum, fala, maior é nós do que o que está no mundo. Então, o que está em nós, quem está em nós? É o Espírito Santo. Então, somente ele é capaz de nos livrar do engano. Quem são os do mundo? São aqueles que não são regenerados, ou seja, aqueles que ainda não nasceram de novo, ou seja, aqueles que ainda não têm o Espírito Santo em si. Que você possa, então, já ter nascido de novo. E não se engane, a natureza humana pertence ao mundo. Por mais moralmente respeitável que seja, conhece aquelas pessoas que você olha para ela assim e fala, nossa, esse é um exemplo, é um modelo de pessoa. A pessoa quase não peca, a pessoa é trabalhadora, honesta, né? Aquela pessoa assim, impecável aos olhos humanos. Mas, no entanto, ela não tem o Espírito Santo. Ou seja, ela é grande candidata, ou seja, já tem o espírito do mundo. Às vezes, esse espírito do mundo, ele trabalha, aliás, né, como eu já disse, o trabalho dele é justamente de enganar, de dar uma falsa aparência daquilo que ele realmente é, daquilo que realmente as consequências vêm até nós. Os que são do mundo, eles ouvem o espírito do engano, que é o anticristo, que é o diabo, aqueles que veem os demônios, que estão aí justamente para enganar. E, se possível, né, como diz a palavra de Deus, abreviar os últimos dias, que, se for possível, até os salvos seriam enganados. Então, não pense você que você está lá, tranquilo, bonitinho, né? Estou vindo na igreja todos os cultos, e deve vir sim, estou lendo a Bíblia, estou isento da tentativa do espírito, do engano deste tempo, tentar te seduzir, tentar te enganar. Por isso eu vou insistir tanto, falar, e o texto deixa isso bem claro, que somente o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é que vai vencer, que vai dar a vitória, ou melhor, já deu a vitória para aqueles que o têm. Aos que são do mundo, estão aí perdidos. Né? Não cabe a nós, muitas vezes, né? Até porque nós não sabemos, mas a atitude de cada um, nós damos conta de avaliar se é ou se não é, ou que aparenta ser, mas o mais importante é que nós devemos ter o Espírito Santo estar servindo a cada dia. E em terceiro lugar, no verso 6, ele fala que aquele que conhece a Deus ouve-nos. Então, João está falando que aqueles que conhecem a Deus vai ouvir a pregação, vai ouvir o evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, aquele que traz vida, vida em abundância, vida eterna. Então, aqueles que conhecem a Deus. Aí eu fiquei pensando, né, meditando um pouco, conhecer a Deus. Conhecer a Deus é algo assim muito íntimo, muito particular, é algo assim que, né, a pessoa que conhece vai ter certeza, vai ter lá no íntimo seu saber que conhece a Deus, porque embora muitos, né, frequentam a igreja, muitos estão dentro da igreja, mas elas não ouvem o evangelho, não ouvem as pregações, não ouvem a palavra de Deus. Fala, pastor, mas ela é surda? Não, se ouvir, o que eu estou dizendo assim não é só de escutar o que as pessoas estão falando, mas ouvir é colocar em prática, dar uma resposta positiva à pregação que está sendo ministrada, a palavra de Deus sendo ministrada naquele dia. Muitos estão ali, aquele velho ditado, entra no ouvido, sai no outro, saiu dali, antes de acabar o sermão, já não sabe mais nada do que foi dito.
porque ela não estava interessada, não era aquilo que ela queria ouvir, infelizmente. E aí a palavra de Deus não é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que Deus tem para me falar, aquilo que Deus quer me falar. Essa é a palavra de Deus, a verdadeira. Não é o moldar, né? Aí rolando nas mídias aí, né? Papa querendo reescrever a Bíblia, ou cancelar a Bíblia, se falar outro. Mas cancelar a Bíblia, a palavra de Deus, não tem jeito, né? Pode até escrever outro livro, mas a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, o Evangelho de Jesus Cristo jamais será cancelado. Mas as pessoas, né, nessa tendência do novo, da pós-modernidade, elas querem, correm atrás dessas inovações. E a palavra de Deus, né, desde quando ela começou a ser escrita, começou a ser anunciada, vai ser a mesma sempre, quer eu queira, quer eu concorde ou não. E nem eu tentar moldar ela à minha vontade. Eu que devo me adequar, devo me moldar a minha vida à palavra de Deus. Eu devo me moldar ao Evangelho de Jesus Cristo. Senão eu estarei tentando anunciar um outro Evangelho, um falso Evangelho. Está errado. Olha que, né, citando o maior escritor do Novo Testamento, Paulo combateu, né, ferreamente aí, em defesa do Evangelho, em defesa da palavra de Jesus Cristo. É isso. Porque muitos estão dentro da igreja, e algumas, né, não é ético a gente falar, algumas denominações que tentam distorcer o Evangelho. É algo terrível. Tentar distorcer o Evangelho, tentar pregar o Evangelho com meias verdades, às vezes é pior do que declarar abertamente que não ama Jesus Cristo, porque causa um estrago. Uma meia-verdade, às vezes, é pior do que a mentira. Se a pessoa ouve uma mentira bem declarada, muitos podem identificar e pular fora logo. Mas uma meia-verdade, ou uma verdade distorcida, ela engana. As pessoas começam achando que é verdade, achando que aquilo é certo, quando vê está perdido. Como a Bíblia diz do diabo, ele muitas vezes, né, a maioria das vezes, não apresenta a sua forma como ele realmente é, horrenda, como é descrito. Mas ele se disfarça como anjo de luz justamente para enganar. Aliás, esse é o trabalho dele, né? Mentir, roubar, destruir, enganar as pessoas. Então, o Evangelho, nos nossos dias, que é distorcido ou tentado ser adequado à vontade de muitos, é perigoso, porque o verdadeiro Evangelho, somente quem conhece a Deus para ouvi-lo, para gostar, para apreciar. Eu já compartilhei algumas vezes, né, desde o tempo de igreja católica, o que eu gostava realmente lá da missa era do sermão. Sempre gostei, né? Até aqui, né, na nossa igreja, quando eu comecei a frequentar, as outras partes, o louvor era travado, não conseguia levantar a mão, né? Aquela coisa toda. Mas na hora do sermão eu estava ali atento, estava ligado, sempre gostei da palavra de Deus. Lógico que nem sempre colocava em prática, né? Muito longe disso. Aí hoje ainda tem as dificuldades da gente colocar em prática, mas temos melhorado, né? Também temos que ser justos e falar que temos tentado melhorar e tentado compreender tudo isso. Tentar compreender isso, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, menos nós combatemos contra Deus. Porque aqueles que não conhecem acabam combatendo, ou às vezes acabam conflitando, guerreando contra Deus. Você é pastor, mas eu não estou militando, estou combatendo contra Deus. Tá? Cada vez que você ouve o Evangelho, ou você não coloca em prática, cada vez que você rejeita, mesmo que seja na mente ou no coração, você está combatendo contra Deus. E João deixa isso bem claro, né? Que aquele que não conhece, aquele que não nos ouve, é porque não conhece a Deus. E os que não conhecem a Deus têm essa tendência de lutar contra Deus, de resistir à vontade de Deus. Né? E nisto é onde conhece, né, o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqueles que têm o espírito da verdade vão abraçar o Evangelho, vão estar cada dia aproximando do Evangelho.
Então, por isso, diante de tudo isso, nós devemos ter uma avaliação bem sincera, bem, né, de dentro de nós, da nossa condição diante de Deus. Mas com sinceridade de coração. Hoje, posso dizer que eu conheço a Deus, que eu amo o Evangelho de Deus, ou sou aquele que não conhece a Deus e, consequentemente, eu não ouço o Evangelho? Como eu disse, esse ouvir não é só de escutar, chegar aqui e escutar o que a pessoa está falando, mas de ouvir, de colocar em prática, né, de pensar sobre ele, de meditar, de buscar viver. Difícil, extremamente difícil. Realmente não é fácil, mas, né, não estamos sozinhos. Jesus Cristo diz que está conosco até o final, né? E nós temos pessoas aqui na nossa igreja, para nos ajudar. Temos pastores, às vezes líderes de departamento, que você esteja buscando, né? E tem a Bíblia, que você pode ler, naqueles pontos mais difíceis, mas que Deus fala com você, busque ajuda. Mas não seja esses que estejam combatendo contra Deus, aqueles que não conhecem a Deus e não ouvem o Evangelho. Muito bem. Aqueles que ouvem e colocam em prática o Evangelho são os filhos de Deus. Aí você pode avaliar você mesmo. Você ouve e coloca em prática o Evangelho, a palavra de Deus, você pode se considerar filho de Deus, um ser regenerado. Mas se você não ouve, se você não pratica, ainda que você goste, é diferente. Gostar e praticar. Talvez você até simpatize, mas não pratica, não pode ser considerado como filho de Deus. Então, aqueles que ouvem e praticam, mesmo nas dificuldades, mesmo na luta, mesmo reconhecendo que cada dia precisa crescer, são os vencedores em Jesus Cristo. São vencedores porque Jesus Cristo já venceu por nós. Aliás, né, em determinada passagem, a Bíblia vai nos dizer que nós somos mais que vencedores, porque na nossa condição, lá de condenado, de pecadores, perdidos, agora temos a salvação, podemos considerar que somos mais que vencedores. Mas tudo isso em Jesus Cristo. E com a ajuda do Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. Então, ore, peça ao Espírito Santo cada dia que te dê a direção, que te conduza a viver essa vida, de não ser enganado, de ter o Espírito da verdade, não o Espírito do engano. E automaticamente os falsos profetas não terão efeito sobre a sua vida. E sim, aqueles que proclamam o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que você possa fazer um bom uso, um bom proveito, uma boa avaliação da sua vida diante de Deus. Amém.